você está tentando melhorar o SEO do seu site, precisa saber que algumas coisas mudaram. E se você anda focando aí em agradar algoritmos, sinto muito em te dizer, mas talvez a verdade é que você esteja perdendo o seu tempo. Hoje eu vou falar algo que todo mundo que cria conteúdo deveria saber. A gente tem que escrever para pessoas e não para robôs. Combinado? Que essa vai ser a ideia central desse vídeo. Então, bora ver como o SEO tradicional pode estar com os dias contados e como você pode fazer artigos que realmente engajam e convertem. Bom, vocês viram aí pela thumb, né? Eu perguntei, SEO morreu? Esse é um jeito, assim, de chamar a atenção, mas claro, o SEO não morreu. O que eu quero dizer com essa frase é que, na verdade, as mudanças recentes nos algoritmos, nos principais algoritmos, demonstram que o SEO tradicional, ou uma forma como a gente acreditava que era certa de escrever conteúdos, tá mudando. Ou seja, o SEO tradicional tá cada vez mais perdendo relevância. Então, assim, você deve ter em mente que algumas práticas são totalmente ultrapassadas e que, se você estiver fazendo, você pode estar, na verdade, prejudicando o seu site ou seu blog. Um exemplo, keyword stuffing, né? Encher ali o seu artigo de palavras-chave estratégicas de qualquer jeito, sem contexto, ou tornando o texto cansativo, né? Eu vou trazer exemplos aqui, mas escrever igual uma pessoa em alfabetização lá no primeiro ano, por exemplo, não saber substituir um termo por outro e ficar utilizando palavras-chave repetitivas pode prejudicar o texto, né? Isso é chamado de keyword stuffing. Ou seja, não adianta encher seu texto ali de termos relacionados que você julga importante para aquele tema central. Isso não funciona mais e isso compromete totalmente a experiência da pessoa que está acessando sua página, né? Ninguém quer ler um texto redundante, um texto chato, com palavras repetitivas que parece que foi escrito por uma pessoa em alfabetização. Outra coisa, outro ponto é ficar trocando backlinks ali com sites aleatórios, pagando por esses backlinks de sites que muitas vezes podem prejudicar a autoridade do seu site porque eles simplesmente não agregam, né? A questão não é a quantidade de backlinks. Quantidade é importante? Sim, mas é preciso ter qualidade e estratégia. Se seu site é sobre X, será que vale a pena receber um backlink de um site que fala sobre C, de um assunto totalmente diferente? Pode ser que sim, mas muitas vezes pode ser que não, tá? Então a gente tem que avaliar a qualidade desses backlinks. Não é sair trocando backlinks aí à torta direita. Porque, né, a verdade é que os motores de buscas, né, o Google principalmente, que é o principal monopólio, tá valorizando cada vez mais a experiência da pessoa, da audiência, em vez de meramente um algoritmo, né? Ou seja, podemos traduzir o algoritmo como a audiência. Se eu agrado a audiência, consequentemente eu estou agradando ao algoritmo. Você precisa criar um conteúdo que agrade a pessoas e não robôs, porque os robôs estão ali para representar a necessidade das pessoas. Por isso essas práticas ultrapassadas não funcionam mais e esse SEO morreu. Então experimenta fazer isso. São práticas que provavelmente vão melhorar seu engajamento, você vai conseguir fidelizar mais pessoas. O que todo criador de conteúdo quer, o que cada empresa, cada empreendedor quer. Nada mais, nada menos que as pessoas se expressem por meio daquela marca, por meio daquele criador, por meio daquele conteúdo. Porque vira um marketing automático, né? As próprias pessoas, sua própria audiência se torna o seu marqueteiro, porque elas estão se expressando por meio da sua marca, da sua empresa, e é isso que todo mundo quer, que todo criador quer. E aí, pensando em tudo isso, né, vou trazer aqui algumas dicas que podem te ajudar a agradar essa sua audiência, a conquistá-la cada vez mais e, consequentemente, obter um melhor posicionamento ali nos motores de buscas. O primeiro ponto é muito básico, que é entender o seu público. O que o seu público quer?
quais são os problemas, os desejos, necessidades que eles têm. E para isso você vai fazer um bench, né, uma pesquisa de mercado, uma análise da concorrência, várias outras coisas que provavelmente você sabe que você já encontra conteúdos aqui no YouTube nesse estilo. Agora, o ponto importante que eu quero trazer aqui: você não pode reduzir a sua audiência a uma única coisa, tá? Ou seja, a sua audiência, a sua base de público, a rede que você construiu ali, não é uma coisa só, né? A gente precisa entender cada particularidade, que cada pessoa está em uma etapa da jornada diferente, cada pessoa tem uma necessidade diferente, a depender do tipo de conteúdo que a gente está criando, vamos atingir um público específico. E por mais específico que esse público seja, ali dentro a gente vai ter várias especificidades. Ou seja, eu não vou conseguir falar com todo mundo, mas é importante que eu contemple o maior número de pessoas possível dentro dessa minha audiência. Então vamos supor que você tem um site, um blog sobre nutrição. Então, o que as pessoas acessam meu blog e querem? Você pode dizer, elas querem se alimentar melhor. Tá, mas quando a gente vai destrinchando todo esse objetivo, a gente encontra subcamadas que vão nos ajudar a entender a nossa audiência. Então, eu tenho a pessoa que tá acessando aqui meu blog de nutrição porque ela quer ter um físico melhor, porque ela quer cuidar da saúde, ou porque ela quer seguir uma dieta muito específica e ela nem sabe por onde começar. São vários recortes, tá? Por isso, nunca reduza sua audiência a uma única coisa só. E se você reduzir a uma única coisa só, saiba que você precisa destrinchar aquele público em subcamadas, para que você consiga conversar com aquelas pessoas e fazer com que elas se sintam contempladas por aquele conteúdo que você está fazendo. Porque, né, como eu disse, a gente quer que as pessoas se expressem por meio do nosso conteúdo. E se você fizer algo com o qual a pessoa não se identifica de forma alguma, como ela vai se expressar por meio daquilo? Não vai, né? Na verdade, ela nem vai engajar com o seu conteúdo. Ela vai vê-lo uma vez e vai esquecer, vai morrer para ela. Muita gente fala sobre assuntos super técnicos, fala para um público que está numa etapa ali da jornada, que está começando a entender sobre um assunto. Não é para você falar com a pessoa como se ela fosse burra, para que ela se sinta sem conhecimento ou coisa desse tipo. Mas é muito importante que você use técnicas como o storytelling, né? Contar histórias para que aquela pessoa se identifique naquilo que você está representando, ou trazer exemplos práticos do dia a dia com os quais ela se identifique. Essas, né, o storytelling e os exemplos práticos são formas da pessoa se ver no seu conteúdo, dela se identificar com aquele conteúdo e você conseguir traduzir para ela uma ideia que inicialmente pareça ser complexa, né? Ou seja, você se coloca ali lado a lado da pessoa, estamos aprendendo juntos, sabe? E isso é muito enriquecedor para o leitor. É uma forma de a pessoa se sentir acolhida mesmo por aquele conteúdo, né? E claro, tudo isso aliado a uma escrita empática. E tudo isso também diz sobre a elegibilidade, né? Diz sobre a forma como você vai construir aquele texto, com títulos amigáveis, com parágrafos e períodos ali fáceis de entender, com uma clareza, né, blocos de textos que sejam agradáveis ali para a experiência humana. Então não precisa usar palavras rebuscadas, não precisa escrever períodos longos, não precisa falar chique, falar jargões de área. Se for preciso falar, fala, mas explica, né? É importante a gente educar também aquele leitor e conseguir contemplar um número interessante de pessoas. E assim, seja útil e relevante. Não adianta fazer mais do mesmo, tá? Aquela coisa de abrir a SERP e ver lá o que todos os seus concorrentes estão fazendo, como eles estão fazendo o texto. Se você faz igual, você é mais do mesmo e provavelmente a chance de você fazer pior que eles é muito grande. Então, se eles estão fazendo X e estão bem ranqueados, vamos considerar que o que eles estão fazendo é certo, certo? Então tá, o que eles estão fazendo é certo, senão eles não estariam
tão bem posicionados ali no motor de busca. A gente vai sim se inspirar no que eles estão fazendo. Mas, pessoal, entra aqui a questão da criatividade, como você pode agregar mais valor para aquele conteúdo, como você pode fazer melhor que o seu concorrente, quais outros tópicos você pode abordar no seu artigo para entregar mais valor para a sua audiência. Você pode oferecer um produto pago, gratuito, você pode oferecer uma ferramenta dentro daquele conteúdo, um item interativo, você precisa oferecer uma experiência, um tópico, nem que seja um tópico naquele artigo que complemente, que seja útil para a jornada da pessoa e que ela realmente veja valor e, consequentemente, o motor de busca vai entender que esse artigo é interessante para a audiência e assim você aumenta a sua chance de ter o seu texto bem posicionado. Então, nada de super otimizar seus artigos. Vi que o concorrente 1 tá fazendo isso, o concorrente 2 faz isso a mais. Eu vou fazer tudo que o concorrente 1 tá fazendo, mas isso aqui que o concorrente 2 está fazendo, mais um pouquinho que eu inventei aqui da minha cabeça, e aí você faz aquele artigo enorme, cheio de blocos de texto, falando sobre um tanto de coisa, querendo agradar a todo mundo, no final não agrada ninguém, porque fica um artigo super otimizado, ninguém chega lá ao final, fica tudo péssimo, sem pé nem cabeça, super otimização também morreu. E isso pode não só resultar em penalizações ali pelo motor de busca, como o principal, vai afastar seus clientes, vai afastar sua audiência. Da mesma forma, algo que está atrelado a isso, você não precisa ficar focando em palavras somente com base em volume de busca. Ou seja, aquele assunto que você queria complementar lá naquele artigo que você ia super otimizar, você pode trazer ele para um novo texto e simplesmente linká-lo no primeiro texto. Você não deve estar focado somente no volume de busca da palavra-chave. E, pessoal, por experiência própria, às vezes a palavra-chave com volume de busca menor te atrai um público muito qualificado. Por exemplo, quando você tem uma palavra-chave com volume de busca pequeno, mas que você está conversando com um cliente que de repente pode contratar um serviço seu por um custo maior, pode ser bem interessante a sua margem de lucro de conversão com aquele artigo. Por quê? Você vai estar falando para um público menor, mas as chances de você estar falando para um público bem qualificado e que pode te trazer uma alta taxa de conversão em vendas, por exemplo, é bem maior. Então esses são alguns pontos, pessoal. O vídeo já ficou bem grande. Eu tinha anotado aqui para trazer para vocês exemplos de parágrafos de artigos focados no SEO tradicional, esse SEO errado, né, que a gente está falando, e exemplos focados no SEO para pessoas. Como ficou muito grande, eu não vou trazer no vídeo aqui de hoje, tá bom? Mas se vocês quiserem essa análise de artigos, comentem aqui que eu prometo trazer. Claro, você pode até colocar o seu artigo aí, quem sabe eu não analiso ele no próximo vídeo. Eu acho que pode ser um quadro bem interessante aqui pro canal. Manda seu artigo aí no link que eu prometo que vou ler com muito carinho e a gente pode analisá-lo aqui no próximo vídeo. Eram essas minhas dicas e a gente se vê no próximo vídeo.